Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 150º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Samuel, capítulo 16, livro de Salmo, capítulo 89, versículos 38 a 52, e o livro de Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 51. Neste momento, recomendo que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Um lembrete rápido. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, dedicar tempo a um devocional e orar junto conosco. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se, de fato e de verdade e de coração, você acreditar. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Elas não falham. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra vocês. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás está aí para não roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta agora que está sendo semeada para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para vocês. Precisamos usar todos os recursos que a Bíblia nos concede. Ali dentro tem a palavra de Deus. Precisamos também incentivar outras pessoas a lerem a Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Portanto, dedique o seu tempo, o valoroso tempo, para as Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não me escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo.
pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi e Saul. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mandem-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Se fosse realizada uma eleição em Israel para escolher um substituto para o rei Saul, o povo provavelmente não teria escolhido Davi, mas ele era a primeira opção de Deus. Escolheu seu novo servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança, conforme Salmos 78, versículos 70 a 71. O próprio Davi faria de Belém um lugar famoso, e o mesmo faria Jesus, o filho de Davi, que nasceria ali conforme prometido nas Escrituras. Conforme Miqueias 5, versículo 2, Mateus 2, versículo 6. Belém significa casa do pão, e foi ali que o pão vivo desceu do céu para habitar na carne humana. Exposição bíblica dos versículos 6 a 10. Antes de os convidados se sentarem para aproveitar a festa de confraternização, Samuel examinou 7 dos filhos de Jessé, pensando que toda a família estivesse presente. Naquele momento, ele estava agindo pelo que via e não pela fé. Compreendendo o versículo 10, sem dúvida, nenhuma família em Belém poderia se orgulhar de ter 7 filhos assim, homens de força e de estatura. Contudo, nenhum deles era o rei escolhido por Deus. Samuel talvez tenha olhado para o aspecto e a forma física daqueles filhos de Jessé, mas o Senhor examina o coração. Somente Deus pode sondar o coração humano e conhecer o verdadeiro caráter e as motivações de uma pessoa. Conforme 1 de Crônicas, capítulo 28, versículo 9, Jeremias 17, versículo 10, Romanos 8, versículo 27, Hebreus 4, versículo 12. Compreendendo o versículo 11, Davi tinha tão pouco valor na família que seu pai nem sequer o chamou para participar da festa. Saul estava escondido entre as bagagens quando Samuel o chamou,
mas Davi estava ocupado cuidando das ovelhas de seu pai. Nos tempos do Antigo Testamento, os reis e seus oficiais eram vistos como pastores do povo, conforme Jeremias capítulo 23 e Ezequiel capítulo 34. E Davi era um homem com o coração de um pastor, conforme 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, 1 de Crônicas capítulo 21, versículo 17 e Salmos 78, versículo 70 a 72. A Igreja de Deus hoje é um rebanho e cada líder espiritual precisa ter o coração de um pastor, cuidando com amor dos cordeiros e ovelhas de Deus, conforme João 10, versículos 1 a 18, capítulo 21, versículos 15 a 19 e 1 de Pedro capítulo 5. É possível conduzir o gado, mas é preciso guiar as ovelhas. Do contrário, elas se dispersam. O pastor deve conhecer cada uma das suas ovelhas, amá-las e cuidar delas de acordo com as suas necessidades. Normalmente, as ovelhas são indefesas e não enxergam bem. Por isso, dependem de o pastor lhe dar direção e proteção. Compreendendo o versículo 12, Davi foi fiel como servo em algumas coisas e Deus o promoveu para ser um governante sobre muitas coisas. Da condução de um rebanho, ele partiu para o comando de toda uma nação, conforme Mateus 25, versículo 21. Ao contrário de Saul, era possível confiar que Davi exercia bem a autoridade porque ele esteve sob a autoridade e se mostrou fiel. Compreendendo o versículo 13. Nas Escrituras, somente os profetas, sacerdotes, reis eram ungidos, e a unção tinha de ser feita por uma pessoa autorizada pelo Senhor. Nas imagens bíblicas, o óleo pode simbolizar o Espírito Santo e o revestimento de seu poder sobre seus servos, conforme Zacarias capítulo 4. Sem o poder do Espírito, o servo de Deus não pode fazer a vontade do Senhor e glorificar Cristo. Uma vez que permanecemos em Cristo, recebemos o poder de que precisamos, pois Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, conforme João 15, versículo 5. Compreendendo o versículo 14, os servos de Saul sabiam que havia algo errado com seu senhor e, com razão, atribuíram isso aos ataques de um espírito maligno. Deus havia permitido que um demônio perturbasse Saul, conforme versículos 14 e 23, capítulo 18, versículo 10 e capítulo 19, versículo 9. Como parte de sua disciplina por causa da rebelião do rei. Por natureza, Saul era um homem desconfiado e vingativo, e isso deu ao espírito maligno espaço para agir, conforme Efésios 4, versículos 25 a 27. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 16, destacando o versículo 8. Apesar de ter saído da ordem que eu faço, da ordem cronológica dos versículos, mas vale aqui o estudo. Versículo 8. O Senhor está com ele, disse um dos servos de Saul. Davi conhecia seus dons, conforme Romanos 12, versículo 3, e sentiu o poder de Deus quando usava esses dons em sua vida diária. Ele amava o Senhor e o adorava, e se entregou para fazer a obra que o Senhor o havia chamado para fazer. Enquanto Davi seguiu o Senhor, Deus o abençoou e usou para a sua glória. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 89, dos versículos 38 a 52. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo. Com o meu santo óleo o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios.
ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 89, versículos 38 a 52. Versículo 38. O Senhor indignou-se com os reis por causa de seus pecados, especialmente a idolatria. Por isso, Deus permitiu que os babilônios viessem e assolassem a terra, destruíssem Jerusalém e queimassem o templo, conforme versículos 40 a 41. Para Etã, o Senhor estava, na verdade, ajudando o inimigo, conforme versículos 42 e 43. Mas a glória partiu do templo, porque os líderes tinham dado as costas para o Senhor e se voltado para os ídolos. Compreendendo o versículo 49, Etã olhou para trás e perguntou o que havia acontecido com o grande amor que o Senhor havia mostrado a Davi. Mas o amor de Deus não mudou. Era um amor de Judá pelo Senhor que havia diminuído. Como qualquer bom pai, Deus mostra seu amor a seus filhos, seja abençoando a obediência deles, seja disciplinando sua desobediência, mas em qualquer situação, Ele está manifestando seu amor. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 89, do versículos 38 a 52, trago o versículo 52. Este versículo não faz parte do Salmo original, mas, preste atenção, mas constitui a conclusão do terceiro livro de Salmos. Veja também no capítulo 41, versículo 13, e capítulo 72, versículos 18 e 19. Expressa uma grande verdade. Por mais que soframos por causa dos pecados dos outros, e por mais confusos que fiquemos com as ações providenciais do Senhor, devemos ainda ser capazes de dizer pela fé: bendito seja o Senhor para sempre. E nossos companheiros de sofrimento deveriam responder desta forma: amém, amém. Este é o caminho da confiança, eu disse confiança, fé na fidelidade do Senhor. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 51. O sermão profético. A destruição do templo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O princípio das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras.
Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês, portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 24, dos versículos 32 a 51. Exposição bíblica dos versículos 32 a 35. Os brotos das árvores indicam que o verão está próximo. O início destes sinais indica que a vinda do Senhor está próxima. A geração que vier na terra, naquele momento, verá estes eventos acontecerem. Nós, por enquanto, vemos um prenúncio desses sinais. Não procuramos sinais como esses, buscamos o Salvador. Filipenses 3, versículo 20. E Jesus pode vir para buscar sua igreja a qualquer momento. Compreendendo o versículo 44, embora a interpretação desta seção esteja relacionada a Israel durante a tribulação, podemos aplicar a palavra ao nosso coração. Não sabemos quando o nosso Senhor retornará para buscar sua igreja, portanto, devemos estar alertas e vigilantes, mantendo-nos fiéis. Jesus tratou desta questão como detalhes na próxima sessão do Sermão no Monte das Oliveiras, conforme capítulo 24, versículo 45 e capítulo 25, versículo 30. Como devemos ser gratos por Deus não ter nos destinado à ira,
mas a salvação quando Jesus Cristo aparecer. Ele nos salvou da ira vindoura. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículos 9 a 10. Como povo do Senhor, nós, sem dúvida, passaremos por tribulação, conforme João 16, versículo 33 e Atos 14, versículo 22, mas não pela tribulação. Compreendendo com a exposição bíblica do capítulo 24, versículo 45 a 25, versículo 30. Na sessão dedicada a Israel, Jesus descreveu primeiramente os eventos exteriores do período. Nesta sessão, ele descreveu atitudes interiores. Embora todos os que creram em Jesus como Salvador irão para o céu, conforme João 3, versículos 16 a 18 e capítulo 17, versículo 24. Nem todo cristão estará preparado para se encontrar com o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 45 a 51. O povo de Deus na terra é chamado de família, conforme Gálatas 6, versículo 10 e Efésios 2, versículo 19. O Senhor colocou servos em cada família para alimentar os membros. Isso nos sugere a família da igreja local, com seus líderes espirituais. O objetivo da liderança espiritual é que os líderes alimentem as pessoas e não que os fiéis alimentem os líderes. O apóstolo Pedro chamou a atenção para essa verdade e enfatizou em sua primeira carta, conforme 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 24. Eu destaco o versículo 45. Não compete ao servo ser popular, mas obediente. Ele deve dar à família o alimento de que ela precisa, quando necessário. Ele deve tirar de seu armário espiritual coisas novas e velhas, conforme capítulo 13, versículo 52. Alguns mestres da Bíblia, em busca de algo novo e interessante, esquecem-se do alimento das velhas verdades da palavra. Contudo, outros ministros estão tão envolvidos com o velho que não conseguem descobrir as novas ideias nem aplicações renovadas para velhas verdades. O novo nasce do velho, e o antigo se torna mais significativo graças ao novo. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.